Nós vamos ler apenas um pedacinho do trecho que nós já lemos em João capítulo 1, e se os irmãos não se importarem de nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler apenas alguns dos versículos, fazer uma oração e já entrarmos na mensagem dessa noite. No final do culto nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu espero que você já tenha percebido e já tenha refletido no que isso representa, e que durante a mensagem essa noite o tema já nos leva para este tema da ceia do Senhor, que vocês estejam então já sondando o seu coração, se preparando para este momento especial. João capítulo 1, nós lemos a história de João Batista, no momento em que ele vê Jesus Cristo, e ele declara no versículo 29, veja comigo: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Interessante que neste capítulo as pessoas haviam perguntado para João: quem és? Quem és tu? Você é alguém de importância? É um profeta? João vinha pregando, preparando o caminho de Jesus Cristo, e o povo estava perguntando quem ele era. Ele não era um profeta que eles diziam, não era Jesus Cristo, não era o Messias, não era Filho de Deus, mas quando ele viu Jesus, ele teve o prazer de poder dizer a toda aquela multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A mensagem essa noite tem o título, então, o Cordeiro de Deus. Vamos orar neste momento. Santo Deus e Pai, nós entregamos este momento agora nas Tuas mãos. Pai, eu preciso do Senhor, e eu peço que o Senhor venha me usar como um vaso de bênção, que o Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade essa noite para mover aqui entre nós, e que nós possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz em nossos corações, e saber, ó Pai, o que fazer mediante isso, ó Pai. Então, encoraja, Pai, através de mim, mas que a Tua palavra, Pai, venha ao coração de cada um, e principalmente, ó Pai, se alguém ainda não conhece a Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, como o Salvador, então que através dessa mensagem o Espírito Santo possa dar convicção, e que ela possa então se render aos Teus pés, ó Pai. Nós queremos Te dar toda a glória por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Podem se assentar. Como introdução, muitas pessoas às vezes não entendem o significado dos sacrifícios que todo o Velho Testamento vinha mostrando. Desde o início até o tempo de Jesus Cristo, sempre estavam ali sacrificando animais, sacrificando um cordeiro, e muitos até hoje não entendem o porquê destes sacrifícios. Mas desde o início, Deus já vinha com um plano. E você conhece a história de Adão, de Eva. Deus os criou, colocou-os no jardim perfeito, um lugar que alguém nunca deveria ter o desejo de sair e ir embora. Um lugar perfeito, maravilhoso. Mas além do jardim ser um lugar muito bonito e agradável, sem espinhos, sem veneno algum, sem mal algum, sem mato, nada, um jardim perfeito, né? O sonho de qualquer jardineiro e qualquer dono de casa que tem um quintal, um jardim maravilhoso. Mas melhor do que isso era a presença e a comunhão que eles tinham com Deus. Já pensou ter um contato íntimo com Deus, como Adão tinha, como Eva tinha, aquela presença de Deus, ele vinha os visitar, maravilhoso. E Deus colocou ali no jardim muitas árvores, e colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu uma simples instrução. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, nós nos encontramos esse versículo: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa semana alguém perguntou por que Deus teve que colocar aquela árvore no jardim, por que Ele não poderia ter deixado sem a árvore, só um jardim perfeito, né? Bom, Deus poderia ter criado robôs também, máquinas, né? Pessoas sem
um livre árbitro, sem desejos e decisões por conta própria. Mas não era o que Deus queria. Ele queria uma criação que pudesse o amar de volta por nossa conta, algo que nós desejássemos. E Deus deu a escolha para Adão e para Eva. Você pode me amar, pode me obedecer, ou pelo contrário, você pode pecar e fazer o errado. E foi infelizmente o que eles fizeram. Eles tomaram daquela fruta, comeram, e de acordo com a Bíblia, então eles teriam que morrer. O espírito morreu naquele momento, e a carne começou a envelhecer, e todos nós passamos por esse processo de morte, um dia ou outro. Mas Deus não deixou por ali. Deus já havia um plano para a redenção de toda a humanidade. Adão e Eva, eles caíram em pecado, e por isso todo ser humano, então, estava condenado a morrer. Mas Deus, então, planejou uma coisa muito maravilhosa, uma redenção através do Cordeiro de Deus, o Filho único, Jesus Cristo. E ele, então, disse no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. Interessante que desde o início eles já estavam com esse plano para ver um dia o Cordeiro de Deus. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que pagar o preço do pecado. Então, desde aquele dia, eu imagino que quando Adão e Eva, quando eles caíram em pecado, e Deus, naquele próximo momento, veio de encontro para com eles, naquele jardim, e eles então estavam ali em pecado, perceberam que estavam nus, sabiam da sua condição pecaminosa. Então Deus, naquele primeiro momento, ofereceu o primeiro sacrifício, naquele dia. Ele, de acordo com Gênesis capítulo 3, 21, ele teve que dar-lhes túnicas de peles para cobrirem a sua nudez, para cobrirem os seus pecados. E para isso foi necessário então a morte de um animal, o derramamento de sangue naquele dia. Eu imagino, a Bíblia não relata exatamente aquela conversa, mas imagino que Deus, ao matar um cordeiro, uma ovelha, e ao tirar aquela pele, ele estava ensinando para Adão e para Eva o que eles deveriam fazer a partir daquele momento, o símbolo daquele cordeiro, que a morte daquele cordeiro apenas é representativo, que um dia viria o Cordeiro perfeito de Deus. Imagina então que ele estava ali estabelecendo o alicerce para o sacrifício de animais, ao suprir aquela túnica de peles para Adão e Eva. Olha, a salvação, ela é de graça. Amém? A salvação não é algo que eu tenho que trabalhar para ganhar. A salvação não vem pelas nossas obras. Aquela túnica que Deus deu para Adão e para Eva foi de graça. Foi algo que Deus providenciou sem mérito algum da parte de Adão e de Eva e sem esforço algum por parte deles. Deus pegou aquele cordeirinho ou algum animal assim e sacrificou aquele animal com o derramamento de sangue. Ele tirou aquela pele e ofereceu algo de graça para Adão e para Eva, assim mostrando para nós o símbolo da salvação que é de graça por toda a eternidade. O cordeiro também foi um presente de Deus. Ninguém teve que pagar por aquele cordeiro. Deus foi quem deu aquele cordeiro e não foi pelas obras de homem algum. Então o animal seria um substituto inocente. Aquele cordeirinho ali no jardim do Éden não havia feito mal algum, mas por causa do pecado de toda a humanidade, iniciando ali por Adão e Eva, alguém teria que pagar um substituto inocente. Deus estava demonstrando algo que muitos anos, uns 4.000 anos depois daquele evento, que viria o Cordeiro de Deus. Então, através daquela túnica, ele estava mostrando que teria que ser um substituto inocente. Então, desde o primeiro, do primeiro sacrifício, Deus já estava introduzindo o alicerce que nos daria o Cordeiro de Deus. Nós também sabemos que em Gênesis capítulo 4, versículo 4, os irmãos Caim e Abel estavam apresentando ali os seus sacrifícios
Com certeza a mãe e o pai haviam lhes ensinado, e eles haviam visto como que teria que ser esse sacrifício, um animal, um cordeirinho puro, inocente, ali no altar, sacrificando ali, representando a fé que eles teriam em Cristo, que um dia viria o Cordeiro de Deus, um presente gratuito. Porém, Caim não quis saber disso, ele ofereceu as suas obras, o seu sacrifício. Mas Abel, de acordo com Gênesis 4:4, diz que Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então, Deus queria que nós soubéssemos, olha, a ovelha é algo que você vai entregar sem mérito seu. Não é o esforço que Caim fez, o trabalho dele ali cultivando a sua horta e crescendo ali aquelas verduras e legumes que ele ofereceu no altar. Deus não queria obra alguma de sua criação. Deus queria algo que representasse um substituto inocente. Então nós vemos aqui em Gênesis o primeiro sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 22, não está aqui no projetor, mas eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para este livro, e caso você não tenha marcado, é importante conhecermos este versículo, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22, a palavra de Deus nos diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que é essa remissão? É o perdão de uma falta, de uma falha, de um pecado. E a salvação, então, vem através do derramamento do sangue. Então, já desde esse primeiro sacrifício, Deus estava ensinando que se é necessário um animal puro, inocente, derramando o seu sangue, como símbolo do que haveria de vir um dia, o Cordeiro de Deus. Veja em segundo lugar essa noite, não só o primeiro sacrifício, mas nós encontramos também o Cordeiro de Abraão e Isaque. Uma história também muito tocante, veja lá em Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22. Nós não vamos ler a história toda, mas eu vou começar lendo a partir do versículo 1, você acompanha na sua Bíblia, Gênesis 22. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Um belo tema para missões, amém? Eis-me aqui, estou disposto, estou te ouvindo. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Você já parou para pensar, o que foi que Abraão disse para Sara? O que ele contou para ela? Nada? Não sei. Deve ter sido muito difícil aquela manhã que ele levantou-se, arrumou as suas coisas, o seu filho Isaque, a lenha e 2 de seus servos, e saíram. Não sei se Sara já sabia que talvez o seu filho nunca voltasse vivo, mas eles saíram naquela manhã. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Vocês estão imaginando aqui a história, né? No meio do caminho, chegando ali na beira do monte, eles disseram para os servos: fiquem aqui com o jumento, nós vamos ali adorar, fazer o nosso holocausto, o sacrifício, e voltaremos então. Então subiram ali com a lenha, Isaque e seu pai. E na jornada, versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Um rapaz muito
prestativo, né? Pai, cadê a ovelhinha? A gente sempre tem que trazer um cordeiro, está faltando este cordeiro. E a resposta de Abraão, em versículo 8, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vocês conhecem o restante da história. Mas, versículo 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendais a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e o que foi que ele viu? Um carneiro, um carneiro. Quem foi que supriu aquele sacrifício? Foi Deus. Nessa história aqui do sacrifício que Abraão e Isaac fizeram, nós aprendemos algumas coisas, mas uma coisa é certa: Deus exige um sacrifício muito específico. Não é qualquer coisa. Não vem, entrega o que você quiser. Deus exigia um certo sacrifício. Aí no versículo 2, ele disse agora: toma agora o teu filho. Naquele momento, Deus estava pedindo de Abraão o sacrifício que fosse o seu filho. Deus queria provar a fé, o amor e a obediência de Abraão. E pediu naquele momento, então, o único filho de Abraão. Mas depois daquela história toda, e Abraão comprovou a sua fé e a sua obediência, Deus então supriu um carneiro para tomar o lugar de Isaac. Não é uma história linda e maravilhosa? Deus estava preparando para si o cordeiro necessário. Deus é quem supre este cordeiro. Então não é qualquer coisa. Deus pediu ali muito específico de Abraão, o filho dele, e Deus em torno então o deu o cordeiro para que ele pudesse sacrificar. Deus proverá para si o cordeiro. Então nós encontramos nessa história que Deus já estava preparando para nós também o seu cordeiro. Nós que precisávamos morrer por causa dos pecados, e nós que estávamos condenados à morte e condenados ao inferno, mas ele já estava preparando um substituto para tomar o nosso lugar também. Veja em terceiro lugar, o cordeiro da primeira Páscoa do Velho Testamento. O que vem a ser Páscoa? Essa palavra Páscoa no Velho Testamento, ela significa passar por cima. Passar por cima. E nós não vamos ler a história toda, mas se você estiver ali em Êxodo capítulo 12, eu vou ler apenas alguns versículos de Êxodo capítulo 12, mas o povo de Israel estava escravizado ali no Egito por muitos anos devido à sua desobediência a Deus. Eles estavam ali já há muito tempo, e Deus levantou um homem, Moisés, para levar o povo de Israel à terra prometida. E Deus estava preparando aquele momento em que Israel, o povo judeu, iria partir do Egito e caminhando, seguindo para Canaã, para a terra prometida. Então Deus, no último das pragas, né, foram 10 pragas que Moisés teve ali perante Faraó, e na última praga era a morte do filho primogênito. Mas interessante que Deus sempre protegia os filhos de Israel. Todas as pragas sempre aconteciam para com os egípcios ali, para com o povo do mundo, o pagão ali, mas nunca o povo de Deus. Deus protegia ali os judeus. E nessa última praga, Deus também queria proteger o povo judeu. E Deus deu as instruções muito específicas em Êxodo capítulo 12, no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Então Deus estava instruindo, olha, você precisa tomar para si o seu cordeiro. Era o primeiro passo dessa parte. E ele disse no versículo 5, o cordeiro será sem mácula. Deus exigia um cordeiro, não um cordeiro qualquer, não era assim o cordeiro mais fraquinho, aquele cordeiro que ninguém queria mesmo, aquele cordeiro que havia quebrado a sua perna, ou o mais feio de todos, ou o mais débil, ou mais enfermo, mas Deus queria o cordeiro perfeito,
um cordeiro imaculado, um cordeiro assim que valia mais do que os demais cordeiros, pois era um cordeiro sem defeito algum. E Deus disse então que fosse um cordeiro sem mácula, e eram para tomar aquele cordeiro, de acordo com o versículo 13, Deus disse que eles iriam sacrificar aquele cordeiro, e através do sangue daquele cordeiro, eles teriam que passar o sangue ali nos portais de suas casas. Então, passando o sangue no portal da casa, Deus disse no versículo 13, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Então viria naquela noite o anjo da morte e passaria por cima de todo o Egito, por cima de todo o povo judeu também. E o povo judeu, que já sabia como se preparar, se o anjo visse o sangue ali nas portas, ele passaria por cima, passaria direto. E todo o povo de Egito, eles perderam todos os seus filhos primogênitos, porque não sabiam disso, não tinham o sangue ali nos portais. Mas o povo judeu, todos que obedeciam às instruções, todos os que fizeram isso, tomaram o cordeiro imaculado, sem mancha alguma, sacrificassem aquele cordeiro e passassem o sangue nos umbrais das portas, estes seriam salvos. Mais um exemplo que o sangue de Cristo um dia seria derramado para salvar-nos dos nossos pecados. Hoje, todos que já aceitaram a Cristo como Salvador, todos que já nasceram de novo, nós somos lavados no sangue de Cristo. E quando Deus olha para o nosso coração, Deus não vê um coração cheio de pecado e manchas sujas, Deus vê o sangue de Cristo. Aquele sangue, então, Deus, é como se ele passasse por cima. Nós não teremos que enfrentar a morte como os primogênitos enfrentaram naquela noite. Deus vai passar por cima, porque nós temos o sangue de Cristo sobre nós. Então, o cordeiro daquela primeira Páscoa, o cordeirinho, todos os cordeiros que foram sacrificados naquele dia, para que eles pudessem, então, mostrar a sua fé no que Deus havia de fazer por eles. O cordeiro da primeira Páscoa. E até hoje, até o tempo de Cristo, né, quando Jesus veio, eles ainda faziam de ano em ano a celebração da Páscoa. Eles comemoravam o dia em Egito que o povo judeu foi salvo por causa do sangue que estava nas portas. E faziam as festas todos os anos para lembrarem daquilo. Hoje nós podemos fazer outro tipo de coisa. Nós podemos ter a ceia do Senhor para lembrar do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado sobre a cruz do Calvário. E através daquele sangue nós podemos lembrar que fomos salvos e redimidos pelo Cordeiro de Deus. Veja então em quarto lugar, exatamente isso. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Voltando para o nosso texto principal, João capítulo 1, quando João Batista viu Jesus Cristo naquele dia, ele disse para o povo: eis o Cordeiro de Deus, este sim é o Cordeiro de Deus. Já pensou? Você tem que se colocar ali no meio da cultura deles. Por anos e anos e anos e anos, o povo judeu estava acostumado a oferecer sacrifícios, a oferecerem uma ovelha, um cordeiro imaculado, representando a fé que eles tinham, que Deus ia suprir um dia o Cordeiro perfeito, o Filho de Deus. E anos após anos eles vinham fazendo esses sacrifícios, representando então o derramamento do sangue, lembrando que Cristo um dia iria fazer o mesmo por eles. E eu imagino então o pai contando para o filho, desde pequeno: filho, é por isso que nós fazemos isso, oferecemos este sacrifício, porque nós cremos que um dia o Cordeiro de Deus há de chegar por nós, e ele vai morrer na cruz e derramar o seu sangue para a expiação dos nossos pecados, para o pagamento e perdão nosso. E então ele contava para os seus filhos, e os filhos cresciam vendo aquilo e participando, e logo os filhos casavam-se, e eles tinham filhos, e contavam para os filhos desde pequeno: olha, é por isso que nós fazemos esse sacrifício, porque um dia vai vir o Cordeiro de Deus, e ele vai morrer na cruz por nós. E ano após ano após ano, as gerações fazendo isso por muitos e muitos anos. Imagine só, um povo que
sabia que um dia viria, mas não imaginavam que seria no tempo deles. É como hoje, Jesus pode voltar hoje, né? Mas quem pensa, ele vai voltar hoje? Muitos nem esperam isso, mas já pensou se Cristo voltasse ainda quando você está vivo? Não seria assim, pegos de surpresa? Pois foi o que Cristo fez, ele veio e pegou ali o povo de Judeu por surpresa, porque eles não sabiam quando que viria o Cordeiro de Deus. Imagine João Batista então pregando, preparando o caminho de Jesus Cristo, e de repente ele vê Jesus, e ele diz para a multidão que acabava de perguntar para ele: quem é você? Você é o Cordeiro, você é profeta, você é isso, isso, aquilo, é Elias? Não, não sou. Mas veio Jesus, e logo João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus, este é quem tira o pecado do mundo. Não são as nossas ovelhas, os nossos cordeiros, que nós temos sacrificado ano após ano, vez após vez. Isso era só um símbolo do futuro, de algo que viria. E ele acaba de vir. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só uma pessoa serve nessa descrição, somente Jesus Cristo. Teria que ser um cordeiro substituto e inocente. Alguém aqui é inocente e sem pecado algum? Eu não sirvo para ser esse cordeiro, porque eu também tenho as minhas culpas e as minhas falhas, e toda a humanidade também vem com as suas culpas. A Bíblia diz que não há ninguém justo, nenhum sequer, pois todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, Jesus Cristo é o único substituto perfeito e inocente. É o único cordeiro sem mácula alguma. E João Batista, vendo Jesus, ele teve o privilégio e o gozo e a alegria de poder dizer finalmente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, nós não vamos ter mais que oferecer sacrifícios vez após vez, porque veio agora o Cordeiro de Deus. E como foi com Abraão e Isaque, foi Deus quem supriu este Cordeiro. Foi ninguém mais a não ser nosso Deus, nosso Pai Celestial, quem deu o Cordeiro de Deus, o seu Filho unigênito. E como no Egito, o sangue de Cristo é o que nos salva da nossa condenação. E o sangue naquela noite no Egito, ali nas portas do povo judeu, é o que iria o salvar. Amigo, se você não tem o sangue de Cristo em seu coração, lavado, purificado, você então está condenado para uma morte eterna. Pois só o sangue de Cristo é o que realmente pode nos remir de nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precioso sangue de Cristo. Pode passar o próximo slide, isso. E de um cordeiro imaculado e contaminado. Somente Cristo Jesus serve para ser o Cordeiro de Deus. Mas ninguém é um cordeiro imaculado e incontaminado. Somente o sangue de Cristo poderia nos lavar de nossos pecados. Glórias a Deus pelo sacrifício puro e perfeito que nós vemos. Então, o Cordeiro de Deus é não somente um sacrifício puro e perfeito, mas também ele foi um sacrifício único para todos nós. Já pensou quantos milhares e milhões de ovelhas foram sacrificados nos milhares de anos antes de Cristo? Todas aquelas ovelhinhas inocentes que morreram e derramaram seu sangue, quantas vezes? Porque não era o suficiente, não era um cordeiro de Deus, não era um cordeiro imaculado. Sim, era sem manchas, mas não era perfeito como Cristo. E quando veio Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele seria o sacrifício único, de uma vez por todas. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. A obediência, lembre que Cristo orou poucos momentos e horas antes
de que ele foi levado e julgado e crucificado, ele orou: Pai, se for da tua vontade, que passe esse cálice de mim, mas não a minha vontade, a sua. E ele foi obediente até a morte. Então, pela obediência de Jesus Cristo, ele obedeceu até a cruz do Calvário, muitos serão feitos justos. E foi uma única pessoa que morreu, e foi uma única vez, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito quantas vezes? Uma vez. Não é vez após vez, e vez após vez após vez, foi uma única vez que foi necessário a morte do Cordeiro de Deus, porque aquela morte valeu por todas. Aquela morte é o que findou todos os sacrifícios do Velho Testamento. Agora sim veio o Cordeiro de Deus, ele morreu uma vez por todos nós. Graças a Deus que Jesus Cristo se ofereceu e foi necessário apenas essa única vez, por toda a eternidade. Hoje nós não temos que oferecer sacrifícios, nós não temos que demonstrar a nossa fé através de um sacrifício no altar, através do derramamento do sangue. Não temos mais que fazer isso hoje, porque nós não estamos olhando mais para frente na espera do Cordeiro de Deus. Agora nós estamos olhando para trás, lembrando do Cordeiro de Deus, sabendo que Ele já morreu por nós. Ele foi o sacrifício que pode nos trazer a salvação. Interessante que o sacrifício era algo que fosse feito pela fé. O sacrifício em si foi apenas uma representação. Eu creio que isso é um símbolo de algo que há de vir. E agora nós podemos olhar para trás há 2000 anos, quase, e lembrar que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto na cruz. E não é necessário todas as obras para que Jesus morresse. A minha obra não afeta o fato de que Cristo morreu ou não. Ele já morreu independente das minhas obras. Ele veio morrer não pelas minhas obras, mas pelos meus pecados. E por isso eu posso me arrepender de meus pecados, entender que eu sou pecador. E pela minha fé em Cristo eu posso recebê-lo como Salvador, crendo que Ele é o único Cordeiro imaculado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que pode tirar o pecado deste mundo. E pelo sangue deste Cordeiro, nós temos a remissão dos nossos pecados. Não é maravilhoso saber isso? E Cristo, o Cordeiro de Deus, fez isso por nós. Nós não temos que pagar nada. O sacrifício foi oferecido por Deus. Ele exigiu um sacrifício perfeito, puro, imaculado. Por isso que só Cristo poderia ser este sacrifício, porque mais ninguém é perfeito e imaculado. Ele exigiu então este sacrifício puro e perfeito, e da nossa parte, basta nós crermos nele. Basta nós recebermos este presente maravilhoso que Ele nos tem dado. E essa noite nós vamos tomar a ceia do Senhor, e nós sabemos que o corpo de Cristo não está aqui. Ele ressurgiu e está no céu, na glória, neste momento. Mas quando nós comemos aquele pão e tomamos aquele suco, podemos lembrar o que o Cordeiro de Deus fez por nós. E eu espero que nessa noite você já tenha recebido o sacrifício do Cordeiro de Deus, que você já tenha sido lavado no sangue de Cristo e que tenha tido já a remissão de seus pecados. Vamos orar.